Bom dia a todos. A gente vai começar nosso webinar aqui com o Lucas. O Lucas é consultor da Microsoft. Gostaria de agradecer a ele, ao Thiago da SND, que também está aqui conosco, que nos ajudou a organizar esse evento. O Lucas vai passar alguns insights sobre o Copilot, né? A gente vai puxar um pouco a sardinha para o escritório de advocacia, mas tem um panorama mais geral. Eu vou deixar o perguntas e respostas aberto ou no chat, quem quiser. No final, se sobrar um tempo, dependendo como for a dinâmica, a gente vai fazer essas perguntas. E depois também a ideia é gravar isso e deixar disponível no nosso canal no YouTube. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Lucas. Pode ir, a bola está contigo aí. Obrigado, Rogério. Obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui com o pessoal, tá? Como o Rogério falou, a gente vai falar sobre Copilot para Microsoft 365 hoje, tá? Eu vou abordar com vocês aqui uma primeira parte introdutória da solução, porque eu acho que ela é importante, né, de se mostrar, e uma segunda parte, de fato, aqui mostrando o produto em ação, mostrando o produto mão na massa, de fato, como ele consegue agregar aqui ao nosso ambiente organizacional, às nossas tarefas. A gente vai ver que o Copilot, com tarefas que de repente a gente levaria 1 hora, 2 horas, 3 horas, o dia todo para ser realizado, o Copilot ele vai fazer aqui para a gente em apenas alguns instantes. Em todos os exemplos que eu for mostrar aqui para vocês, eu vou fazer um exercício junto de vocês também. Eu vou perguntar: olha, pessoal, quanto tempo vocês levariam para realizar uma atividade como essa ou parecida com essa, se não houvesse uma solução de inteligência artificial te auxiliando, te apoiando, como o Copilot para Microsoft 365. E a gente vai visualizar que o intuito, a ideia do Copilot, tá, é ser esse assistente, tá, que vai nos proporcionar esse tempo necessário para a gente focar em tarefas que de fato ali vão demandar de fato a nossa atenção, a nossa atividade. E a gente sabe que tempo é extremamente precioso. Um tempo você pode estar estudando, você pode estar aprendendo, focando, né, em coisas que de fato vão agregar alguma coisa a mais dentro do ambiente de vocês, tá? Como o Rogério trouxe aqui, hoje o nosso foco é um pouco mais voltado para a parte de advocacia, tá? Porém, entendam o Copilot como um produto que vai ajudar qualquer tipo de empresa, tá? Não importa o seu ramo. Eu estou vendo aqui pessoas de seguradora, estou vendo aqui pessoas principalmente de advocacia. O Copilot ele se adequa a vocês também, tá? Por mais que o foco seja um pouco hoje da parte de advocacia, entendam também que o Copilot ele pode se adequar na parte de análise de contrato, na parte de resumos de reunião, toda a tratativa que uma organização que vai mexer ali com documentos, planilhas, PDF, tudo mais, age. Então, o Copilot é essa multi-solução para todas as empresas e para todas as áreas das empresas, não importa se é RH, não importa se é contabilidade, finanças, tá? TI propriamente. Então, o Copilot ele é esse múltiplo produto, tá? E, sem mais delongas, tá? Se vocês tiverem questionamentos, perguntas, vocês podem deixar aqui no campo de perguntas e respostas, como o Rogério propriamente mencionou, tá? E para começar essa apresentação, eu gostaria de mostrar a vocês aqui, tá? Um slide que eu acho que vai exemplificar bem, tá? O que é o Copilot e o que o Copilot ele tende a fazer dentro do nosso ambiente organizacional e principalmente mostrar que o Copilot ele não é um único produto, ele não é uma única solução, como a gente muitas vezes entende que ele é, tá? Cada quadradinho que a gente visualiza aqui nesse slide, tá? Seja aqui os mais roxinhos, seja os mais azulados aqui do lado direito, entendam como uma versão de Copilot diferente, com um tipo de requisito e licenciamento diferente. O mais famoso Copilot que temos é esse aqui, né? Juntamente, obviamente, com o Copilot Microsoft 365, que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Esse Copilot aqui é o mais famoso porque ele é a versão gratuita, ou seja, é a versão que, se eu entrar dentro do meu navegador, do Microsoft Edge, no canto superior direito da tela, se eu entrar no Bing,
dentro propriamente do Windows, eu vou ter um Copilot ali para me auxiliar nas tarefas, para me auxiliar em realizações em buscas de conteúdo e tudo mais, tá? No que diz respeito a alguma atividade necessária, e entendam que esse Copilot, tá, que é apenas o Microsoft Copilot, que é o que a gente encontra ali dentro do Edge, dentro do Windows e do Bing, ele vai utilizar apenas o índice de pesquisa do Bing, ele não tem uma profundidade, um contexto do seu negócio, tá? Ele não entende ali, ele não visualiza as informações de contratos, dos documentos, das planilhas, né, que você tem das suas conversas, dos seus e-mails dentro do seu ambiente organizacional. Ele não tem direito de visualizar essas informações. Então, quando a gente pensa numa solução que vá trazer contexto, tá? Exatamente o que eu tenho de documentos dentro do meu ambiente organizacional, os meus e-mails, acesso aos meus e-mails, acesso ao chat do meu Teams, acesso as minhas informações necessárias, aos meus documentos que estão dentro do OneDrive, dentro do SharePoint, aos dados que tenho, que eu compartilho, aos usuários que eu realizo aqui algum tipo de relacionamento, tá? Isso tudo, obviamente, com segurança e respeitando todos os princípios de privacidade aqui do Copilot, tá? Eu penso nessa versão chamada Copilot para Microsoft 365. Então, basicamente, esse é o foco da nossa apresentação hoje. Esse Copilot aqui, o diferencial dele, além dele visualizar esses documentos dentro do nosso ambiente, é que você vai ter uma solução de Copilot dentro do Word, dentro do Excel, dentro do PowerPoint, dentro do Teams, tá? Dentro propriamente do Forms, do Outlook, outras soluções também que existem, tá? E aí tenho em mente também que todos os exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Como eu tenho pouco tempo de apresentação, né? Eu tenho 1 hora só de apresentação, tenho em mente que com o Copilot vocês vão poder replicar exatamente tudo isso que eu mostrar para vocês aqui agora e muito mais, tá? Que em 1 hora de apresentação, de fato, não consigo mostrar para vocês, tá? Só passando um breve overview aqui para vocês, eu vou ter também versões de Copilot para pessoa física, tá? Se eu quiser uma versão de Copilot dentro do meu Word, do Excel, do PowerPoint e tudo mais, mas eu for um indivíduo, eu quiser adquirir esse Copilot propriamente para o meu uso pessoal, ou no máximo, se eu for um profissional autônomo, eu posso pensar aqui numa versão chamada Copilot Professional, tá? Ou Copilot Pro, tá? Se eu quiser uma solução que vá me auxiliar no entendimento mais facilitado dos logs que as soluções de antivírus do meu ambiente, né, principalmente ali o Microsoft Defender XDR, a identificar aqui possíveis problemas de vulnerabilidade dentro do meu ambiente organizacional de forma facilitada. Eu tenho uma equipe, eu tenho na minha equipe de segurança pessoas que não são tão, não têm tanta experiência, são profissionais mais júniores e tudo mais, e eles precisam ter um entendimento da parte de segurança. Eu tenho também um assistente de segurança do Copilot, propriamente para segurança, que é o Copilot for Security. Ele é integrado a todas as soluções de segurança aqui da Microsoft, antivírus, parte de dados e tudo mais. Eu vou ter uma versão de Copilot aqui que vai auxiliar a desenvolvedores, que é o GitHub Copilot, tá? Ou seja, no entendimento ali de algum código-fonte, criação desses códigos e tudo mais. O GitHub Copilot ele pode auxiliar nesse aspecto. Se você, de repente, quiser criar sua própria versão de Copilot, tá? De repente, alguma das versões de Copilot que existam aqui dentro do ecossistema da Microsoft, elas não te atendam em algum aspecto que você quer ser muito específico, você quer dar um detalhe assim muito com a sua cara, com a sua pegada em específico, tá? Você pode criar seu próprio Copilot, desenvolver sua própria solução de inteligência artificial, seu próprio chatbot, isso linkado aqui a alguma base de dados que você tenha, tá? E tudo mais, através dessa versão de Copilot chamada Copilot Studio, tá? Essa versão de Copilot proporciona que você crie seu próprio Copilot totalmente personalizado às suas necessidades.
E como a gente consegue visualizar aqui do lado direito da tela, eu tenho versões de Copilot, tá? Já embutidas dentro desses produtos aqui, a depender do licenciamento deles aqui em específico, ó, mas principalmente em todas essas versões de Dynamics que a gente visualiza aqui na tela, com versões de Copilot para Microsoft Viva, para Microsoft Fabric, para o Azure, para o Power Apps, Power Automate, Power Pages e também propriamente aqui o Power BI. E aqui avançando, pessoal, depois de mostrar todas as versões de Copilot que existem para vocês, de ecossistema, dentro do ecossistema de Copilot da Microsoft, lembrando que o nosso foco hoje é esse cara aqui, o Copilot para Microsoft 365, a Microsoft ela realizou um levantamento, tá, de índice de tendência de trabalho, que foram levantados aqui, foram trazidos alguns números interessantes, tá, como a gente consegue visualizar aqui na tela. A gente consegue ter a dimensão de que 64% dos funcionários eles não têm tempo ou energia suficiente para fazer o seu trabalho. E do que representa esse peso de trabalho, nós vemos aqui que 57% do tempo dos funcionários é gasto com a parte de comunicação. Nossa, e 43% do tempo dos funcionários é gasto com a parte de criação. E aqui, propriamente, do que representa esse peso de trabalho, tá? Da porcentagem de tempo que a gente gasta atualmente dentro do Microsoft 365, e por mais que ele traga para a gente essa produtividade, né, otimizada, né, principalmente com as últimas versões de Microsoft 365, ainda perdemos muito tempo, principalmente no que diz respeito da parte de comunicação. Olha só, 15% do tempo aqui com a parte de e-mails, 23% do tempo aqui em reuniões do Teams, 19% do tempo aqui em chats, propriamente aqui do Teams também, tá? A gente perde um tempo bem considerável com essas soluções aqui em específico. E da parte de criação, a gente consegue visualizar aqui 18% do tempo dentro do Excel, 10% do tempo dentro do Word, 8% do tempo dentro do PowerPoint, 7% do tempo aqui com o OneNote propriamente. E aqui esse levantamento, dessa vez, não é Microsoft, mas é do MIT, mostra que 87% das organizações acreditam que uma solução de inteligência artificial vai lhes dar algum tipo de vantagem competitiva. E aqui um feedback de clientes que já utilizam o Copilot para Microsoft 365, tá? E de alguns pontos que o Copilot ele já faz muito bem aqui para dentro do nosso ambiente organizacional. E como a gente consegue visualizar aqui, é a economia de tempo. O Copilot, então, volta a bater naquela tecla que atividades muito maçantes, de repente muito demoradas, pode ser um levantamento de documentos dentro do ambiente, pode ser a criação de um e-mail, pode ser aqui o resumo de alguma conversa, de alguma reunião que você teve dentro do Microsoft Teams ou qualquer outro tipo de atividade, tá? O Copilot ele vai encurtar esse caminho para você, tá? E encurtar de forma muito significativa mesmo, tá? E como eu vou mostrar para vocês, tá? Uma tarefa que relativamente longa, tá? Quer dizer, nem relativamente, uma tarefa de fato aqui que você levaria um dia inteiro para ser realizado, no máximo ali, né, no mínimo umas 3 horas para ser realizado, o Copilot ele vai fazer esse levantamento, essa tratativa em apenas alguns segundos. O Copilot ele vem para trazer essa inspiração à criatividade também, né? Quem nunca ficou naquela tela branca do Outlook, olha, preciso encaminhar e-mail para algum departamento, para alguma área específica, eu não sei nem por onde começar, eu não estou num dia bacana, não dormi direito, né? Não estou nos meus melhores dias. E você pode contar com o Copilot para Microsoft 365 como esse amigo, tá? Como se fosse essa pessoa, um colega mesmo, tá? Que vai te auxiliar e te quebrar o galho, tá? No que você precisar, no que de repente você não vai ter a energia, não vai ter a energia suficiente ou, né, a habilidade necessária para realizar, você pode colocar isso para o Copilot fazer e ele vai realizar isso com maestria, tá? Aqui, interações conversacionais, a gente vai conseguir visualizar que o Copilot ele auxilia muito bem no aspecto
quando se diz respeito a reuniões do Teams, tá? Principalmente a gente muitas vezes entra atrasado numa reunião do Teams, né? E às vezes é chato você ficar perguntando, poxa, o que está acontecendo nessa reunião? O que vocês estão falando até o momento e tudo mais, né? Se a reunião estiver sendo gravada ou transcrita, você pode contar com o Copilot para que te traga resumos, para que te traga aqui um contexto mais personalizado no que diz respeito ao que está acontecendo nessa reunião, ou de repente você nem conseguiu participar da reunião, né? Quem nunca aconteceu de, eu fui convidado para 2 reuniões ao mesmo tempo, né? No mesmo horário. Então, você tem que participar de uma e deixar a outra ali, infelizmente, sem participar, mas com o Copilot agora, isso acabou. Você pode obter resumos dessas reuniões, pode ter resumos do que aconteceu, pode destacar falas de pessoas dentro de uma reunião, e o Copilot vai te auxiliar isso com relação a isso também com maestria, tá? E, principalmente, o Copilot ele vem para trazer uma forma totalmente nova de se trabalhar. Aqui, só para a gente avançar e depois a gente seguir já para a apresentação mais mão na massa, o diferencial do Copilot, tá, para a Microsoft 365, do Copilot gratuito e também até em relação ao próprio ChatGPT, tá, é que o Copilot para a Microsoft 365, ele vai acessar todos esses dados aqui que a gente consegue visualizar nessa imagem. Ou seja, todas as nossas mensagens, né, as nossas reuniões que participamos, ou que de repente a gente não conseguiu participar, né? Ele vai conseguir acessar os chats aqui do nosso Teams, ao compartilhamento dos nossos arquivos, tá? Aos usuários que temos acesso, tá? Que temos relacionamento, e aqui ao calendário, aos eventos do nosso calendário também, tá? Isso tudo, obviamente, feito com segurança e privacidade, que é um próximo ponto que eu vou abordar aqui com vocês. Então, diferente ali de quando você utiliza o Copilot gratuito dentro do Edge, que está dentro do Microsoft Edge, ali no canto superior direito da tela, ou dentro do Bing, ou até mesmo ali ao ChatGPT, eles vão, principalmente falando do Copilot gratuito, quando você pergunta a ele alguma coisa, ele não utiliza, tá? Ele vai utilizar aqui apenas a pesquisa do Bing, o índice de pesquisa do Bing para te trazer os resultados. Ele não acessa essas informações. Já o Copilot para a Microsoft 365, quando você faz qualquer tipo de pergunta para ele leva em consideração todos esses dados aqui, tá? Para te trazer o resultado mais personalizado possível, o resultado mais preciso possível também. E por falar nesse ponto de privacidade, tá? É um ponto que muitas pessoas podem ficar com uma pulga atrás da orelha, né? O Copilot ele vai acessar então os meus dados organizacionais, né? Ele vai acessar tudo que tem dentro do SharePoint, tudo que tem dentro do OneDrive, e como é que fica essa questão, né? Então, por exemplo, uma pessoa da TI, uma pessoa da contabilidade, ela tem acesso a uma licença de Copilot, né? Então, como o Copilot ele acessa todos os dados organizacionais, essa pessoa ela pode perguntar para que o Copilot traga a lista de salário do pessoal da organização, uma coisa que de repente é só de acesso ali à diretoria ou algumas pessoas do RH, e o Copilot ele vai trazer então essas informações, e a resposta é não, tá, pessoal? Então a gente consegue visualizar aqui, a Microsoft leva em consideração os princípios de inteligência artificial, tá? Ela tem alguns princípios de inteligência artificial, o Copilot ele está inserido como um produto aqui de inteligência artificial da Microsoft, e a Microsoft ela preza por todos esses pontos que a gente consegue visualizar nessa imagem, tá? E o que precisa ficar muito claro para todo mundo são esses pontos aqui do lado direito, tá? Por mais que o Copilot ele acesse, tá, os dados da sua organização para te trazer os resultados mais personalizados possíveis e tudo mais, é importante deixar muito bem ressaltado que os dados eles continuam sendo seus. Os dados eles não são da Microsoft, não são do parceiro, tá? Do distribuidor ou de quem quer que seja. Os dados eles são de vocês,
Se vocês utilizarem, quando vocês começarem a utilizar o Copilot para o Microsoft 365, os dados vão ser de vocês. E os dados de vocês, eles não vão ser utilizados sem a permissão de vocês para treinar aqui modelos de base da OpenAI. E esses dados, eles são protegidos pelos mais abrangentes controles de segurança e conformidade da empresa. Ou seja, não vai acontecer de uma pessoa da contabilidade que tem uma licença de Copilot e vai perguntar ali ao Copilot, olha, me traga o salário, me traga a lista de salário dos colaboradores da organização. O Copilot irá trazer. Não, isso não vai acontecer. Tá? O que quer que tenha de privacidade e segurança configurado dentro do seu tenant, dentro do Microsoft 365, do seu Microsoft 365, o Copilot ele vai respeitar. Quem quer que esteja utilizando uma licença de Copilot para Microsoft 365, o Copilot ele não vai dar uma licença, não vai dar um acesso especial a essa pessoa a informações ou acessos privilegiados ou nada nesse sentido. O Copilot ele vai mostrar para essa pessoa, mostrar para esse usuário apenas o que de fato ele já conseguiria ter acesso, tá? Previamente, mesmo sem uma licença de Copilot. Por isso é interessante, tá? Deixarmos sempre muito bem configurados, né? Muito bem configurada a parte de privacidade e segurança dentro do nosso Microsoft 365, para garantir que esses tipos de coisas não aconteçam, tá? Até mesmo sem a utilização de uma solução de inteligência artificial como o Copilot. Então, passado tudo isso, agora vamos à parte que realmente importa, tá? Que é a apresentação do Copilot para Microsoft 365 aqui dentro dos produtos da Microsoft de fato, tá? Eu vou compartilhar uma outra tela aqui com vocês para mostrar o funcionamento do Copilot aqui dentro do Microsoft 365. Eu tô com uma tela aqui, pessoal, que é a tela do Copilot para Microsoft 365. Eu tenho aqui algumas informações, tá? Propriamente a interface do Copilot para Microsoft 365, e aí lembra que com o Copilot para Microsoft 365, aliás, o Copilot ele já é acessível, tá, para todos, quem estiver utilizando aí principalmente o Windows 11 e o Microsoft Edge, ó, esse é o símbolo no canto superior direito da tela que eu havia mostrado a vocês, tá, que eu havia mencionado a vocês, na verdade. Então, aqui vocês já conseguiriam, de forma gratuita, acessar o Copilot, tá? Fazer qualquer tipo de requisição aqui a ele. Obviamente que tudo que vocês perguntarem aqui a esse Copilot, tá? Ele vai utilizar apenas o índice de pesquisa do Bing. Eu, por utilizar uma versão aqui do Copilot para Microsoft 365, uma assinatura de Copilot para Microsoft 365, aqui para mim vai aparecer esse botão aqui chamado Work, ou trabalho, como a gente consegue visualizar aqui, tá? E o diferencial desses botões é que, quando eu estou na versão web, ele vai utilizar aquele Copilot linkado ao índice de pesquisa do Bing, tá? E aqui, quando eu clico em trabalho, é o Copilot para Microsoft 365, em que ele é linkado aqui, eu consigo visualizar todas as informações, todas as tratativas aqui dentro do meu ambiente organizacional. Tudo que eu perguntar aqui ao Copilot, tá, ele vai me trazer baseado aqui nos meus arquivos, nas minhas informações que eu tenho salvo aqui dentro do meu ambiente. E para esse primeiro exemplo, tá, dentro aqui do portal do Copilot para Microsoft 365, vou dar até um zoom aqui para a gente conseguir visualizar melhor. O que eu vou pedir aqui para ele, tá? Vou pedir o seguinte, ó. Mostre-me os contratos da Microsoft aguardando minha revisão. E para o contrato número 3, mostre-me os termos de entrega, penalidades e seções de preços em uma tabela. Faça a referência cruzada a este contrato com a Microsoft e exiba possíveis problemas regulatórios. Compare a cláusula de entrega com contratos anteriores no Microsoft Contratos e gere uma mensagem de e-mail para o nosso departamento jurídico solicitando que altere esta cláusula com o texto que você acabou de sugerir e também gere o relatório de contrato de hoje.
Ou seja, eu estou falando aqui, pessoal, de uma tarefa, falando por mim, tá? Eu levaria aqui mais ou menos, até se tivesse experiência de realizar aqui, com advocacia e tudo mais, eu levaria pelo menos umas 4 horas, ou quem sabe, o dia todo para realizar uma tarefa aqui de amplitude como essa que eu estou solicitando aqui ao Copilot. E aí é aquele primeiro exercício que eu faço com vocês. Quanto tempo, tá, vocês levariam para fazer uma tarefa como essa, tá, de levantamento de documentos, levantamento de informações, tá, sem uma solução de inteligência artificial como o Copilot. E a gente vai comparar propriamente com o Copilot aqui agora. Eu vou dar um Enter aqui e vamos ver em quanto tempo o Copilot ele já começa a trabalhar em cima dessas informações, tá? Ele está carregando aqui para mim, está fazendo o levantamento das informações aqui que eu havia solicitado a ele, tá? Está vasculhando os documentos, então lembra que o diferencial do Copilot para a Microsoft 365 é esse acesso aos documentos, ao contexto da sua empresa, ao contexto do seu ambiente organizacional. Então, o diferencial dele é que é como se você tivesse uma pessoa trabalhando para você, tá? Uma pessoa que, obviamente, também tivesse aqui toda a expertise, tá? A inteligência de uma pessoa experiente, tá? Principalmente aqui focada na parte de advocacia, tá? Então, como ele tem acesso aos meus documentos, olha só, ele fez o levantamento aqui de contratos que estão aguardando minha revisão aqui na Microsoft. Percebam que ele já deixa aqui um link, tá? Facilitado para que eu consiga, de repente, acessar esse contrato aqui, tá? E poder realizar as informações, poder visualizar aqui o que de fato esse contrato está solicitando, do que de trato esse contrato se trata, né? E aqui, ó, para o contrato número 3, que eu pedi para ele montar, né, os termos de entrega, penalidade, cessões de preço e uma tabela, ele montou isso aqui para mim também, tá? Montou essas informações aqui numa tabela para mim. Ele me trouxe possíveis problemas regulatórios de contratos, tá? Ou seja, de repente você quer uma opinião mais crítica a respeito de algum documento, de alguma informação dentro do seu ambiente organizacional, de algum contrato. Olha, será que esse contrato vai me dar alguma dor de cabeça, alguma coisa nesse sentido? E o Copilot ele pode te auxiliar também, te dando aqui alguns insights, algumas informações para que você consiga visualizar se existe algum tipo de problema regulatório que você precisa de repente adequar o contrato, melhorar nesse contrato em si, tá? Ele realizou aqui para mim a comparação de cláusula de entrega com contratos anteriores aqui na Microsoft, tá? Então, realizou para mim esse comparativo, já de forma facilitada. Ele já elaborou aqui para mim uma mensagem de e-mail para o departamento jurídico, tá? O qual eu poderia, né? Lembra que o Copilot ele me auxilia também na criatividade, então, olha, eu estou naqueles dias não muito bacanas, né? Estou muito pressionado, ou não dormi direito, ou alguma coisa nesse sentido, ou não estou com paciência, eu quero criar uma pessoa, né? Quero ter ali, né, uma solução que vá de semelhante forma reproduzir vai criar uma informação para mim do zero, né? Ou baseada em algum documento também. E aqui o Copilot ele pode auxiliar muito bem nesse aspecto também. Olha só, ele já criou para mim o e-mail para a solicitação de alteração de cláusula de entrega de contrato, tá? Em que eu de repente só poderia visualizar, né, copiar as informações daqui, dar um Ctrl+C, dar um Ctrl+V ali no Outlook, percebam que ele cria até com assunto aqui, tá? Para que eu consiga já de forma facilitada, rápida, extremamente rápida, já encaminhar esse e-mail para as partes responsáveis, tá? E aqui ele me trouxe o relatório de contrato de hoje também, tá? Para que eu pudesse trabalhar em cima desse contrato e pudesse visualizar aqui alguns outros tipos de tratativas que pudesse tomar com relação a esse aspecto. Esse é o primeiro, tá? É o primeiro exemplo aqui do Copilot para a Microsoft 365 que eu trago para vocês. Obviamente, eu tenho alguns outros exemplos, tá? E reforçando mais uma vez, eu posso fazer isso e muito mais com o Copilot também. O céu é o limite, literalmente, para o Copilot, tá? Literalmente. Um outro exemplo que eu posso utilizar com o Copilot, e aí é um ponto que eu gostaria de destacar com vocês, do seguinte.
Aqui, eu fui, né, um pouco genérico com o Copilot. Pedi para ele, ó, mostre-me os contratos, aguardando minha revisão, para o contrato número 3, faça isso, faça aquilo, né, e tudo mais. O Copilot, ele consegue auxiliar se eu for de forma mais genérica com ele, mas quanto mais preciso, quanto mais detalhes eu passar ao Copilot, quanto mais eu especificar ao Copilot o que eu quero que ele realize para mim, melhor, tá? E para trabalhar melhor essas informações, para que eu possa referenciar ao Copilot um contrato, um documento, algum e-mail, alguma tratativa, dentro dessa interface aqui do Copilot para Microsoft 365, eu tenho aqui propriamente o chat, tá, em que eu posso ir fazendo aqui os questionamentos ao Copilot. E se eu quiser referenciar uma pessoa, uma reunião que eu participei, referenciar algum documento e tudo mais, eu posso clicar aqui, ó, apertar o barra, tá? É como se fosse o arroba que a gente vai colocar ali para marcar alguém dentro do Instagram, dentro do Facebook, né? Tudo mais. Ou eu posso clicar aqui dentro do símbolo de clips, tá? E ele vai abrir essa interface aqui para mim. E como a gente consegue visualizar, eu posso referenciar contatos, posso referenciar aqui arquivos, posso referenciar reuniões, o que quer que seja, tá? Para algum tipo de tratativa, algum tipo de ponto aqui dentro do meu ambiente organizacional, tá? Principalmente para que o Copilot consiga trabalhar em cima dessas informações, tá? E para esse segundo exemplo, eu vou solicitar aqui ao Copilot que faça o seguinte: eu tenho um contrato aqui de aluguel de escritório, tá? Dois contratos, na verdade. Um remete ao contrato de aluguel de escritório, tá? Percebam aqui, ele é um contrato relativamente longo, possui 4 páginas, tá? Eu vou ter informações aqui, como, por exemplo, as cláusulas, né? Do objeto, do prazo, do valor, da caução. E aqui eu vou ter a renovação propriamente deste contrato. E vamos supor que eu precise ter um tempo, ou eu não esteja com um tempo hábil para realizar um comparativo desses dois contratos, ou para fazer uma análise um pouco mais aprofundada desses dois contratos. E o Copilot ele pode me auxiliar nesse aspecto muito bem, tá? Eu poderia clicar aqui, ó, dentro do símbolo de clipezinho, e para referenciar esses dois arquivos, eu poderia vir aqui, ó, no símbolozinho de nuvem, tá? Lembra que o Copilot para Microsoft 365, os dados têm que estar na nuvem, tá? Ou dentro do OneDrive ou dentro do SharePoint, né, do que eu tenho acesso. Então, eu clico aqui, ó, nesse símbolo da nuvem. E aqui dentro do símbolo da nuvem, ele vai me carregar uma interface para que eu possa referenciar ou algum arquivo dentro do SharePoint ou propriamente um arquivo dentro aqui do meu OneDrive, tá? Enquanto ele está carregando, ele está fazendo aqui toda essa varredura, tá? Das informações de tudo que eu tenho acesso aqui dentro do meu ambiente organizacional, tá? E aqui, ó, já está começando a abrir e eu tenho uma interface parecida com essa, tá? Eu vou clicar, tá? Diretamente aqui para referenciar o arquivo. E olha só, eu posso clicar aqui dentro da parte de desktop, tá? Eu vou diretamente aqui aonde esses dois contratos estão. Vou aqui na parte de apresentações. E aqui dentro de apresentações em Copilot, e depois aqui na parte de contratos, em que estão esses dois documentos de PDFs, tá? Aqui, ó, parte de contratos. E aqui dentro dos contratos, ó, eu seleciono esses dois arquivos de PDF. E o Copilot, o diferencial dele também é que ele não vai trabalhar só com coisas da Microsoft, só com documentos da Microsoft. Ele vai trabalhar com outros tipos de documentos também, como PDF, que a gente consegue visualizar aqui. Dois documentos, tá? Eu conseguiria comparar mais documentos também, se fosse o caso, tá? Até 5 documentos, eu posso realizar o comparativo aqui de uma vez, tá? Com o Copilot. Eu seleciono aqui esses dois documentos e o que eu vou solicitar aqui ao Copilot? Olha só, Copilot, compare esses dois
documentos. E aqui, em poucos instantes, o que o Copilot ele vai fazer? Ele vai realizar, olha só, ele vai realizar o comparativo, deixa eu dar um zoom aqui para ele, tá? Ele vai realizar o comparativo desses dois arquivos, tá? Desses dois documentos. E aí, mais uma vez, aquele exercício. Quanto tempo vocês levariam para realizar aqui o comparativo de 2 ou mais arquivos com esse nível de detalhe do Copilot? Perceba aqui ó, que foi em menos de 10 segundos que ele me trouxe as informações. Então, quando eu consigo visualizar aqui essas informações, Lucas tá no mundo. opa, Voltou. consegue ouvir? Boa. Ele me trouxe aqui o resumo, tá? Do primeiro contrato, ou seja, todas as cláusulas do primeiro contrato, eu consigo visualizar aqui, tá? Eu vou ter aqui a parte de renovação desse contrato propriamente, que é o outro arquivo de renovação do contrato de aluguel. Ele me traz o resumo desse segundo contrato também. E o que a gente quer são as principais diferenças, são os principais pontos diferenciais aqui entre esses dois arquivos. E aqui eu consigo visualizar ó, as principais diferenças. Ó. O valor do aluguel, principalmente, e a gente consegue visualizar aqui. O valor do aluguel aumentou de R$ 2.000 em 2023 para 2.700 em 2024. Então, se eu pegar esse primeiro contrato aqui, ó, contrato de aluguel, o valor dele, ó, o valor do aluguel é de R$ 2.000, tá? Como a gente consegue visualizar aqui. E o segundo contrato, que é a renovação desse contrato, eu percebo que ele aumentou de fato para R$ 2.700. Ou seja, o Copilot já apontou isso aqui de forma facilitada para mim. E ele apontou, obviamente, que o prazo de início e de término entre os dois contratos é diferente, tá? Então, olha só, o contrato de 2023 tem início, né? Aqui na data de 1/7/2023 e 30/7/2024, e o contrato de 2024 inicia aqui, né, 30/7/2024 e termina em 30/7/2025, tá? Eu posso, lembra que com o Copilot eu posso ir mais além. Não vou ficar só, resuma. Não, poderia vir aqui também para ele, ó, pedir o seguinte, ó, me traga as principais datas desses dois contratos. Eu posso ir fazendo perguntas a ele, tá? Como se eu estivesse conversando com uma pessoa mesmo, de fato, tá? E, olha só, pedi para ele me levantar as principais datas desses dois contratos. Ele já me trouxe, ó, de forma facilitada, tá? As principais datas desses dois contratos também. Posso perguntar qualquer tipo de coisa, me aprofundar cada vez mais e o Copilot ele vai me auxiliar nesse aspecto muito bem, tá? Para esse segundo exemplo. Percebam aí, mais uma vez, o Copilot economizando tempo para a gente, dando produtividade necessária para a gente também. Para esse próximo exemplo, pessoal, o que eu gostaria de trazer aqui a vocês? Como o nosso público é um público de advocacia, eu tenho aqui, tá, o Copilot propriamente dentro de como o Copilot ele pode auxiliar dentro de reuniões que a gente participa do Microsoft Teams, tá? E dentro dessa plataforma aqui, que é o Microsoft Stream, tá? Não sei se todo mundo tem conhecimento dessa plataforma. Entendo essa plataforma do Microsoft Stream como se fosse o YouTube da Microsoft, tá? Ou seja, é uma plataforma de vídeos. Todas as reuniões que vocês participam dentro do Teams, elas vêm automaticamente para cá, para essa plataforma. E o mais bacana é que qualquer tipo de vídeo que vocês tenham dentro do ambiente de vocês, vocês podem subir esses vídeos para cá, tá? E habilitando a transcrição, porque essa plataforma do Stream permite que você habilite a transcrição para qualquer tipo de vídeo que você tenha aqui trazido para essa plataforma, você vai ter essa interface do Copilot aqui para te auxiliar nesse resumo de vídeo, nesse resumo de reuniões, e você pode perguntar coisas também em específico do que aconteceu nessa reunião, nesse vídeo aqui,
e o Copilot ele vai te trazer de forma facilitada e extremamente rápido também, tá? Então, olha só, para esse cenário, eu tenho aqui um vídeo que é uma simulação de júri. Fernanda Percebam Alves que Munhoz. é um vídeo de quase 2 horas, ou seja, um vídeo extremamente longo, tá? Se eu quiser, isso aqui poderia ser uma reunião, poderia ser, tá, ou algum outro tipo de vídeo. E se eu quisesse ter um entendimento rápido, extremamente rápido e facilitado a respeito do que aconteceu nesse vídeo, do que aconteceu nessa reunião, eu posso perguntar ao Copilot e ele vai me trazer, tá? Percebam que eu tenho a interface aqui no canto direito, aliás, na parte direita da tela aqui, dentro do Microsoft Stream, tá? E eu posso ter aqui alguns botões aqui que eu poderia já clicar para o Copilot trabalhar em cima dessas informações. Então, eu poderia vir aqui, ó, pedir ao Copilot para resumir esse vídeo. E aqui, em poucos instantes, esse vídeo de pouco mais, de quase 2 horas, aqui 1 hora e 47 minutos, tá? Ele vai me resumir aqui os principais pontos, os acontecimentos desse vídeo, para que, de repente, olha, eu tenha facilitado, por exemplo, uma ata de reunião. A gente sabe o quanto é chato criar uma ata de reunião, o quanto trabalhoso é de repente, ter que ficar prestando atenção na reunião, o quanto de energia isso vai te tomar, o quanto de energia isso vai te drenar específico, tá? Para que você tenha, de forma, né, de uma ata de reunião bem facilitada dentro do seu ambiente. Vou dar um resumir aqui de novo, para ele trazer o resumo desse vídeo, e a gente já conseguir avançar. Então, o Copilot, ele consegue me auxiliar nisso também, tá? Se eu precisar ter o contexto, o entendimento do que aconteceu dentro de uma reunião, dentro de algum vídeo, alguma coisa nesse sentido, o Copilot, ele pode me auxiliar nesse aspecto também. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para mostrar aqui um pouquinho melhor para vocês, tá? Percebam que, olha, deixa eu ver, acho que ficou um pouquinho ruim com o zoom. Depois o Rogério me disse se tá bom para ver ou não, tá? As informações aqui. Aqui eu consigo visualizar, tá? O simulado. Consegue ver bem, Rogério? Tá dando para ver Para bem mim aqui? tá um pouco pequeno, viu, Luiz? Mas Deixa dá eu... para enxergar. Aí, Melhorou? dá para ler, sim, sim. Melhorou agora? Sim, tá melhor. Perfeito. Então, o que eu havia pedido, pessoal? Eu havia pedido ao Copilot o resumo do vídeo e ele já me trouxe. Olha só, o 16º simulado foi conduzido por estudantes do 10º semestre, tá? Com equipes de defesa e acusação. A presidência do júri ficou a cargo do professor Luciano e assim por diante. Ele vai me destacar aqui alguns principais pontos, como, por exemplo, os participantes, os procedimentos, as decisões, o encerramento, e aqui ao final ele me traz as referências do vídeo, tá? Ou seja, os minutos exatos em que ele se baseou para trazer esse resumo para mim, para trazer essa tratativa para mim de forma facilitada, tá? Isso aqui é excelente para criar tanto resumos, tanto atas de reunião, tá? Aqui dentro do Microsoft, dentro das reuniões que você faz dentro do Microsoft Teams, ou até mesmo para vídeos que você sobe para essa plataforma. Mas lembra que o Copilot eu posso ir mais além. O Copilot ele é um universo, tá? O Copilot, principalmente o Copilot para Microsoft 365. E eu não preciso ficar só em resumo, que é muitas das apresentações que a gente visualiza, né? De quando se diz, quando se trata de inteligência artificial, né? Eu posso ir mais além. Eu posso perguntar aqui para ele, fazer perguntas em específico aqui para ele, por exemplo, ó, como se trata de uma simulação de júri, eu posso perguntar aqui direto, ó, qual foi a motivação do crime? Eu pergunto aqui para o Copilot coisas mais específicas, coisas mais objetivas. E olha só, ele já me traz, a motivação do crime foi ciúmes. Gilson, conhecido como Baiano, não aceitou o relacionamento de sua ex-companheira Natália com a vítima Edilson. Esse foi o motivo considerado fútil e foi uma das qualificadoras do crime, tá? E aqui ele me traz o ponto exato
45 minutos e 40 segundos aqui de vídeo é mencionado esse tema. Eu vou dar um play aqui rapidinho para vocês ouvirem, tá? Que na delegacia... Em que ela menciona, tá? Exatamente essa motivação do crime. Afirmou o quê? Que não estava presente, não conhecia o Gilson, não sabia nada do que tinha acontecido. E hoje mudou totalmente sua versão. Para quê? Para ludibriar vossas senhorias. Para não conseguirmos obter a mais pura justiça. Em quinto lugar, várias testemunhas afirmam que o crime aconteceu por ciúmes. E várias delas afirmam ter visto Gilson na data disparando os tiros, face de Edilson, levando ele à morte imediata. Então percebam que ele me trouxe, ao invés de eu assistir 46 minutos de vídeo para poder ter um entendimento da motivação do crime, de ter um entendimento aqui do que aconteceu, um ponto em específico na reunião, no vídeo, o Copilot já me facilita ao máximo isso. Então, o que eu tive aqui? Eu economizei 2 horas só tendo um resumo aqui facilitado desse vídeo e 45 minutos aqui só para ter um entendimento de qual foi a motivação do crime. E eu poderia ir mais além também, tá? Poderia colocar aqui o seguinte, ó, baseado no vídeo, monte uma defesa para a vítima, tá? E aqui é um ponto bem bacana, bem interessante de mostrar para vocês, do seguinte, olha só, baseado no que aconteceu durante o vídeo, baseado no que aconteceu durante a reunião ou alguma coisa nesse sentido, para esse cenário, como se trata de um júri, eu posso pedir aqui ao Copilot que faça um levantamento para mim de possíveis defesas que eu posso utilizar para o meu cliente. Então aqui, ó, alguns pontos, ó, testemunhas oculares, destacar o depoimento de Edmilson, que afirmou ter visto Gilson, conhecido como Baiano, atirar em Edilson, e Edmilson estava presente no local e forneceu um relato consistente sobre o ocorrido. Ele se baseou aqui nos 19 minutos e 6 segundos de reunião. Ou aqui a motivação do crime. Enfatizar que o crime foi motivado por ciúmes, conforme relatado por várias testemunhas, incluindo o pai da vítima. Gilson não aceitou o relacionamento de Edilson com a sua ex-companheira Natália, que levou ao homicídio. E aqui é um ponto muito interessante e de muito cuidado que eu gostaria de ressaltar com vocês. O intuito do Copilot não é fazer o trabalho de vocês, tá? De quem quer que seja, que vá usufruir da solução do Copilot, mas sim facilitar ao máximo, tá? O nosso entendimento, o nosso trabalho em si, e dar aquela refrescada em algumas ideias, inspiração no que a gente precisa. Tá? Então, se de repente, para esse cenário de advocacia, eu precisar ter um entendimento um pouco mais facilitado de como eu posso defender essa vítima, de como eu posso, que pontos eu posso levantar para, de repente, defender essa pessoa, eu posso utilizar aqui o Copilot e ele vai me trazer aqui, ó, de forma rápida e fácil, alguns pontos que eu posso utilizar para defender essa vítima. Isso e muito mais, tá? Que o Copilot consegue fazer. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer aqui para vocês é do Copilot dentro do PowerPoint. O Copilot dentro do PowerPoint, eu posso utilizar ele para criar apresentações para mim, tá? De diversos temas. Posso pedir aqui para o Copilot montar uma apresentação aqui para mim do zero sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto. Como também eu posso solicitar que o Copilot ele faça aqui uma apresentação do zero, aliás, baseada em algum tipo de documento, em algum tipo de arquivo que eu tenho aqui dentro do meu ambiente organizacional, tá? Então, para esse cenário, o que eu vou fazer? Eu vou pedir aqui ao Copilot, lembra aquele primeiro arquivo, tá, que a gente estava olhando, de contrato de aluguel? Se eu quiser transformar esse arquivo em uma apresentação de PowerPoint, eu posso, tá? Eu referencio esse arquivo. Uma das formas de referenciar esse arquivo, lembra que é a barra, tá? Que é como se fosse o arroba, tá?
no Instagram, no Facebook e tudo mais, ele vai me abrir a interface para eu referenciar esse arquivo. Ou eu poderia vir aqui simplesmente, ó, botão da direita, OneDrive, copiar link. Eu acho essa a forma mais fácil, tá? E a que eu mais utilizo. Eu estou referenciando esse arquivo e aqui que eu vou fazer, ó. Faça uma apresentação baseada no arquivo e aí referencio o arquivo aqui para o PowerPoint, tá? Na interface de Copilot. E o mais bacana é que o Copilot ele aparece para mim em todos os lugares. Aqui dentro do PowerPoint, aqui dentro do Word propriamente, tá? Dentro do Excel também ele vai aparecer para mim. Então, olha só, pedi para ele fazer uma apresentação baseada no arquivo e ao apertar Enter aqui, ele já vai começar a identificar essas informações. Deixa eu dar um Enter aqui de novo, para ver se ele consegue mostrar para a gente essa apresentação. Deixa eu vir aqui, contrato, vou referenciar de novo aqui. Vou abrir um novo documento do PowerPoint para ele mostrar para a gente a apresentação. Eu posso criar por aqui também, tá? Faça uma apresentação baseada no arquivo. E aí referencio o arquivo aqui para ele. Deixa eu colocar aqui no outro. Novamente. Faça uma apresentação baseada no arquivo. E aí passo a referência de arquivo aqui para ele. Vamos agora ver se ele vai fazer a apresentação para a gente. Ele começou a carregar aqui. E aqui em poucos instantes a tendência é que ele já comece a fazer essa apresentação. Olha só, começou a estabelecer aqui os principais pontos, tá, da apresentação, baseado naquele arquivo de PDF que eu tinha solicitado a ele, o comparativo, tá, de informações. E aqui em poucos instantes, olha só, está carregando, e ele já vai me trazer aqui pronto uma apresentação de PowerPoint baseado nesse arquivo aqui, tá, de contrato de aluguel. Percebam que ele colocou uma fonte bacana, colocou uma imagem legal, um plano de fundo legal, né? Colocou aqui todas as tratativas, colocou algumas imagens, tá? Se eu der um play aqui na apresentação, olha só, ele cria até com as animações necessárias, tá? Olha só, a animação que ele criou para mim, tá? Então, esse é o nível de cuidado, o nível de tratativa que a gente tem com o Copilot para a Microsoft 365 aqui dentro também do PowerPoint, tá? Se você for parar para pensar, quanto tempo vocês levariam para fazer uma apresentação como essa, tá? De contrato de aluguel, montar uma apresentação de PowerPoint com esse nível de detalhe que o Copilot trouxe, né? Um tempo muito considerável. E percebam que ele coloca até as notas de rodapé, para que a gente possa ler de uma forma mais natural esses documentos, essas apresentações, tá? E acho que para a gente finalizar, né, Rogério, eu não mostrei muitos exemplos aqui do Copilot dentro do Word, porque ele é basicamente muita coisa que a gente pode fazer dentro do Word, a gente faz aqui também dentro dessa interface do Copilot, é o que a gente muitas vezes vê, quem já utilizou, né, a versão gratuita do Copilot, até mesmo o ChatGPT, não vai fugir muito daquilo, obviamente que o Copilot, né, para a Microsoft 365 aqui dentro do Word, ele oferece alguns outros recursos, como por exemplo, essa parte aqui, ó, advogados muitas vezes trabalham com muitos arquivos de áudio, né, muita transcrição, muita coisa nesse sentido, e para trabalhar em cima desses arquivos de áudio, que muitas vezes apresentam erros de português, vícios de linguagem e tudo mais, tá? Dentro do Microsoft Word, eu vou ter essa ferramenta aqui, digitar, tá? Com um símbolozinho de microfone. Eu vou ter essa opção aqui chamada transcrever, em que eu vou poder selecionar qualquer tipo de arquivo de áudio, tá? Pro Word aqui. E o Word ele vai trabalhar em cima dessa transcrição. Percebam ó, que é uma história aqui que eu já deixei pronta, que é a história do João e do pé de feijão, um arquivo WAV, um arquivo de áudio, tá?
E essa transcrição, eu posso vir aqui, ó, adicionar ao documento só o texto, e ele pegou todo um arquivo de áudio, tá? Colocou aqui para dentro do meu Microsoft Word, tá? Percebam que ele tem alguns erros aqui, vícios de linguagem, ó, como, por exemplo, trocado a vaca, né? E tudo mais. Eu poderia vir aqui ao Copilot, ó, dentro do Copilot para Microsoft 365, dentro do Word, e pedir para, por exemplo, ó, reescreva este texto da forma culta, tá? Posso pegar um arquivo de transcrição de áudio, pedir para ele, vou pedir para ele resumir, pedir para ele trazer um resumo do documento, tá? E aqui no resumo, ele já me resume esse documento aqui, sem nenhum tipo de erro de português, nem nada do tipo, tá? Percebam que é um documento aqui bem extenso. Então, quem, de repente, né, eu vejo muito advogado que, olha, contrata uma solução terceira de transcrição de arquivo, sendo que dentro do seu Microsoft 365, o seu Word já traz isso, já traz uma ferramenta de transcrição. E com o Copilot você pode turbinar ainda mais o uso, né? Implementar, melhorar ainda mais o uso dessa solução para que, baseado nessa transcrição, o Copilot te traga aqui um resumo desse texto. E aqui, ó, ele colocou sem nenhum tipo de erro de português, nem nada do tipo. E aqui eu poderia ir fazendo outros tipos de perguntas também, tá? Ao Copilot dentro do Word. E aqui rapidinho, só para a gente finalizar, eu tenho aqui o Copilot dentro do Excel também, tá? Essa é uma planilha de Excel em que eu faço o acompanhamento aqui de números de processos, clientes, advogados, data de início desse processo, né, a próxima audiência, o valor da causa, uma planilha bem extensa, tá? Destinada a controle de processos e atividades judiciais. E aqui com o Copilot dentro do Word, eu posso vir aqui, ó, tem essa interface, lembra que com o Copilot para Microsoft 365, eu acesso o Copilot em todos os lugares. E aqui também, tá? No canto superior direito da tela, eu tenho a versão de Copilot dentro do Excel. E aqui eu posso perguntar uma série de coisas ao Copilot também, tá? Baseado nessa planilha. Como, por exemplo, eu posso perguntar aqui para ele, olha só, quantos processos estão em cada etapa atual. Se eu precisar ter um entendimento facilitado dessa planilha, de repente nunca vi essa planilha na vida, não sei quais os dados que ela me apresenta, né, e tudo mais, ou como extrair essas informações, perceba que, olha, quantos processos estão em cada etapa atual, ele já me mostra, ó, analisei e veja aqui o que eu localizei, ó, os números de linhas por etapa atual. Então eu sei que, clicando aqui, eu sei que eu tenho 6 processos aqui em audiência, 6 em coleta, 5 em perícia, tá? E tudo mais. Eu poderia, tá? Só para a gente finalizar aqui também, solicitar que ele me mostre qual o status atual dos processos, né? Concluído, em andamento, etc. Tá? Posso fazer qualquer tipo de pergunta baseado nos dados aqui dessa planilha e o Copilot ele já tende a me trazer também. Olha só, ele criou a relação aqui entre os processos que estão em andamento e concluído, e ele já me mostra aqui, ó, de forma facilitada, 22 processos em andamento, 2 processos que foram concluídos também. Isso e muito mais, tá, pessoal? Eu vou finalizar por aqui, mas tenham a ideia, essa reunião foi apenas para dar um overview para vocês do que o Copilot para Microsoft 365 ele faz. Percebam que ele faz coisas fantásticas já, ele já economizou tempo. Se a gente for colocar na ponta do lápis, desde daquele levantamento enorme que a gente havia solicitado aqui no início da reunião, o comparativo de documentos, o resumo do vídeo, a montar ali a defesa para o réu, né, na verdade, eu acho que eu coloquei a vítima, mas na verdade é o réu. Fazer aqui a apresentação de PowerPoint, fazer aqui o processo, o resumo dentro do Word de um arquivo de transcrição, fazer o Excel, estou falando disso, de nada a nada, 2 dias e meio de trabalho, tá? Que é maçante, que leva tempo da gente, e tempo é produtividade, tempo é dinheiro, e o Copilot ele vem para diminuir, tá? E muito
essa jornada que vocês enfrentam hoje, essas dificuldades que vocês muitas vezes enfrentam hoje, tá bom? Então, creio que esses sejam os pontos aqui. Lucas, obrigado, cara. Rápido, se você conseguir dar só uma ajuda, teve uma pessoa que perguntou com relação à comparação de dois documentos, né? Dois ou mais, você citou até 5. Para Uhum. a gente fazer essa comparação, eu preciso usar aquela interface do Edge que você mostrou ali, na qual você anexa os arquivos que ele vai comparar, é isso? Na verdade, Rogério, foi a pergunta da Márcia, né? Eu estou Foi. visualizando aqui. Ô, Márcia, você está utilizando o Copilot gratuito, tá? Esse Copilot, ele permite que você trabalhe apenas um único documento por vez, tá? Quando eu falo de uma solução que eu posso comparar 2, 3, 4, 5 documentos de uma vez só, tá? Eu penso numa versão de Copilot para Microsoft 365. Tá? Que é o que eu mostrei aqui para vocês hoje. Então, de fato, aqui você está utilizando é só um documento por vez, tá? Ah, legal, legal, esclarecido então. Ô, Lucas, muito obrigado. Achei bem interessante essa parte do vídeo, de transcrição de vídeo, é muito legal. Eu acho que todo mundo vai conseguir aproveitar bastante. Uhum. Tem muito mais, como você mesmo falou, Sim, tem né? muito Tem mais. muito mais para a gente explorar, mas a gente tem 1 hora, então tem que ver o resumo do resumo. Mas quem tiver interessado pode entrar em contato com a Terabyte. Um dos nossos consultores vai explicar melhor, vai entender qual é a necessidade de cada um. Deixando aqui também o nosso contato, nós temos o TeraCast, que é uma novidade aí, que a gente está no Spotify, no YouTube, as redes sociais também, a gente está disponível, site da Terabyte, quem quiser, entre em contato e a gente conversa, entende a necessidade e faz uma apresentação mais focada aí. Lucas, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, eu acabei de responder uma pergunta aqui da Suzy, tá? Só para a gente finalizar, então, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, algum ponto aqui para a gente encerrar? Como o Rogério disse, tá? Se for o caso, a gente pode fazer uma reunião só específico para essa pessoa, né, Rogério, e tudo mais, ou também fazer um webinar para um outro segmento aqui, alguma outra coisa também, tá bom? Com certeza. Ok, acho que é isso então. Acho que o pessoal tá tranquilo. Obrigadão, viu? Obrigado, Rogério. Obrigado, pessoal da Terabyte, SND, a todos que participaram aqui hoje. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.